nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. A você que já nos acompanha, talvez você que pela primeira vez ouve essa homilia, muito bem-vindo também. Estamos no mistério da redenção. Hoje, terça-feira, dia 27. O evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Depois Jesus falou às multidões e a seus discípulos: Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós olhamos para esse trecho do Evangelho e vemos que Jesus, ele coloca para nós algumas advertências. Cuidado que nós devemos tomar na nossa vida para não sermos iguais aos escribas e aos fariseus. Os escribas e os fariseus, eles sentavam na cátedra de Moisés. É o que nós acabamos aqui de ouvir. Eles ensinavam aquilo que a Torá estava prescrevendo para o povo judeu. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali nós temos 613 leis, preceitos. Eles ensinavam, eles falavam, eles tinham até conhecimento teórico a respeito da lei. Porém, todavia, contudo, eles não praticavam. É o que Jesus está dizendo: fazei e observai o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Essa daqui é uma das realidades mais, lamentáveis que nós temos na Bíblia. A pessoa, ela fala, mas ela não vive. Ela tem conhecimento da Bíblia, da lei, da Torá, mas ela mesma não pratica. E essa pessoa será cobrada por tudo isso. Esses fariseus, que foram chamados por Jesus de sepulcro caiado, porque por fora eram bonitos, quer dizer, falavam bonito, ensinavam, falavam da lei, mostravam a lei, mas por fora, por dentro, eram podres, no sentido de que não tinha coerência entre a fala e a ação. Isso daqui é uma das coisas que Jesus mais repreende e causa repugnância em nosso Senhor. Fala, mas não pratica. Fala, mas não vive. E nosso Senhor, Ele nos ensina aqui, devemos viver, devemos colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não apenas ter conhecimento, não adianta decorar a Bíblia, não adianta saber capítulos e versículos, não adianta estudar. Eu quero estudar a Bíblia. Beleza, mas e eu quero viver?
eu quero dar testemunho, eu quero praticar. Esses fariseus eram mergulhados na soberba. Jesus ele diz aqui no final do evangelho de hoje: o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Nossa vida deve ser serviço. Você quer ser grande? Você que deseja ser o maior? Você deseja ser alguém elevado? Seja o servidor de todos. Seja aquele que serve. Seja aquele que dá testemunho. Seja aquele que não se preocupa em sentar nos primeiros lugares ou ter honrarias. O que realmente preenche o nosso coração é a capacidade de nos doar no serviço pelo próximo. E é essa conversão quaresmal que todos nós somos convidados a viver. Pois bem, no livrinho da Imitação de Cristo, falando sobre a solidão e o silêncio, os maiores dentre os santos evitavam, quando podiam, as companhias humanas e escolhiam viver para Deus em retiro. Disse alguém: toda vez que entre os homens estive, daí um homem menor voltei. Muito frequentemente experimentamos isso quando por algum tempo nos entregamos a conversações. É, pois, mais fácil calar do que não se exceder na palavra. É mais fácil ocultar-se em casa do que poder guardar-se suficientemente fora dela. Convém, portanto, que quem pretende chegar às realidades interiores e espirituais se afaste da turba com Jesus. Quer dizer, é um conselho de viver um pouco mais em casa, no silêncio, na oração e no recolhimento. Que Deus te abençoe e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.